Uma mulher empregada chamada Raquel passa anos economizando cada centavo para viver a viagem dos seus sonhos em um hotel luxuoso que sempre admirou de longe. Ao chegar cheia de expectativa, é surpreendida por Fabiola, a gerente do local, que a julga pela aparência simples e a expõe diante de todos, rasgando sua reserva e afirmando que aquele lugar não é para pessoas como ela. Humilhada, mas determinada a não desistir, Raquel enfrenta o constrangimento enquanto algo inesperado começa a mudar o rumo da situação. O papel rasgou devagar, deliberadamente, como quem quer que cada centímetro de som chegue aos ouvidos de todos no saguão. Fabiola Neves segurou os 2 pedaços da reserva entre os dedos bem cuidados, as unhas vermelhas contrastando com o papel branco, e deixou os fragmentos caírem sobre o mármore polido do piso como se fossem lixo. Depois, ergueu os olhos. Aqueles olhos que aprenderam ao longo de 12 anos de hotel 5 estrelas a classificar pessoas em segundos, e fitou a mulher diante dela com uma expressão que não era nem raiva nem desprezo. Era algo pior. Era indiferença. Não sei quem emitiu isso para você, disse ela. A voz baixa o suficiente para humilhar sem gritar, mas deve ter sido um erro do sistema. Pessoas como você não se hospedam no Grand Soleil. O saguão do hotel não parou. Essa era a parte mais cruel. As malas continuaram sendo carregadas pelos mensageiros de colete dourado. Os casais de terno e vestido de festa continuaram caminhando em direção ao elevador. A música de piano ao fundo continuou sua melodia suave e indiferente. O mundo não parou para testemunhar aquela humilhação. Só Raquel parou. Raquel Santos, 42 anos, cabelos naturais presos num coque que ela havia feito 3 vezes naquela manhã até ficar perfeito. Vestido azul marinho que custou 4 parcelas, mas que ela escolhera com o cuidado de quem escolhe uma armadura. Raquel, que havia acordado às 4 da manhã, não de ansiedade, mas de alegria, uma alegria tão grande que doía no peito, que ela precisou sentar na beira da cama e respirar fundo antes de se levantar. Ela estava de pé, imóvel, olhando para os 2 pedaços de papel no chão. 7 anos. Você entende o que significa 7 anos? 7 anos de acordar às 5 da manhã numa segunda-feira para limpar a casa de outras pessoas. 7 anos de tirar a gordura do fogão alheio, de dobrar a roupa de cama de famílias que às vezes nem sabiam o seu nome completo. Chamavam-na de a Raquel, como se o artigo antes do nome fosse um cargo. 7 anos de guardar 200, 300 reais por mês numa caderneta que ela mantinha dentro do forro de uma bolsa velha, porque não confiava em banco e porque aquele dinheiro era sagrado demais para misturar com o resto. A caderneta tinha um nome escrito na capa. Não era um banco. Era uma palavra só, escrita com caneta azul, na letra meio torta de quem aprendeu a escrever tarde. Sonho. O Grand Soleil havia aparecido na vida de Raquel há 12 anos. Numa tarde de sábado em que ela esperava o ônibus na avenida e o hotel estava sendo inaugurado. Ela lembrava do cheiro, mesmo da calçada. Havia um cheiro diferente que saía pelas portas giratórias cada vez que alguém entrava. Flores, madeira, algo que ela não soube nomear na época, mas que depois aprendeu que se chamava Neroli. Ela ficou parada na calçada por quase 20 minutos. Alguém do staff veio gentilmente pedir que ela se retirasse da entrada. Ela se retirou, mas não esqueceu. E agora, 12 anos depois, com a caderneta zerada e o coração cheio, Raquel havia chegado, com reserva feita, com confirmação no e-mail, com a mala que ela tinha comprado especificamente para essa viagem. Uma mala vinho tinto com rodinhas que faziam um barulho elegante no piso liso dos aeroportos. E a gerente havia rasgado o papel no chão como se fosse um panfleto de farmácia. A senhora pode me informar o motivo? Raquel ouviu a própria voz e se surpreendeu. Estava firme, quase quieta. Ela mesma não esperava isso. Fabiola levantou uma sobrancelha. Esse tipo de resposta, calma, sem lágrimas, sem o recuo esperado, a irritava mais do que qualquer grito. O motivo? Repetiu ela, como se a pergunta fosse absurda. É que este hotel tem um padrão, e a reserva claramente foi feita por engano. Talvez a senhora tenha confundido com outro estabelecimento.
Há várias pousadas na região que seriam mais adequadas. A palavra adequadas ficou no ar do saguão como fumaça. Algumas pessoas que passavam haviam desacelerado o passo. Uma mulher loira com um cachorro pequeno dentro da bolsa olhou por cima do óculos. Um casal jovem trocou um olhar. Um mensageiro de colete dourado fingiu organizar as malas de um carrinho próximo, mas não se moveu. Raquel abaixou os olhos para os pedaços de papel no chão. Durante um segundo, apenas um, algo passou pelo seu rosto que não era tristeza. Era uma memória. A memória de todas as vezes que ela havia sido tratada como se ocupasse espaço demais em lugares que não eram para ela. O ônibus lotado e o homem que suspirava quando ela sentava ao lado. A farmácia onde a atendente chamou a próxima pessoa da fila antes de terminar de atendê-la. A escola da filha, onde a coordenadora sempre a chamava de a mãe da Camila, nunca pelo nome. E então, Raquel fez algo que Fabíola definitivamente não esperava. Ela se abaixou, recolheu os 2 pedaços de papel do chão de mármore, colocou na bolsa com cuidado, endireitou as costas e olhou para Fabíola com uma expressão tão serena que a gerente, por uma fração de segundo, sentiu alguma coisa que não soube nomear. Talvez desconforto, talvez o presságio inconsciente de que havia cometido um erro. Tudo bem, disse Raquel. Mas eu vou precisar que a senhora coloque isso por escrito. O que Fabíola não sabia, e o que os 12 anos de Hotel 5 Estrelas não haviam ensinado a ela, é que existe um tipo de pessoa que guarda papel, que guarda recibo, guarda confirmação, guarda protocolo, que aprendeu cedo que a única defesa de quem não tem poder é a documentação. Raquel era esse tipo de pessoa, mas tinha algo mais. Algo que ela carregava naquela bolsa de couro falso, junto com os pedaços rasgados da reserva, e que Fabíola, com todos os seus 12 anos de experiência em classificar pessoas pela aparência, não havia notado. Um cartão de visitas, simples, branco, com apenas um nome impresso e um cargo. E quando Raquel o colocasse sobre o balcão de mármore nos próximos minutos, o saguão inteiro do Grand Soleil iria parar. Esse sim, iria parar de verdade. E a música de piano ao fundo soaria como a trilha errada para o momento mais certo da tarde. Você teria saído do hotel ou ficado para enfrentar. Quero que você pense nisso enquanto a história continua, porque Raquel ficou. E o que aconteceu nos 40 minutos seguintes mudou não apenas aquela tarde. Mudou a vida de 2 mulheres que, até aquele momento, achavam que não tinham absolutamente nada em comum. O gerente-geral do Grand Soleil se chamava Marcos Vinícius Almeida e estava no 10º andar quando o telefone tocou. Era a recepcionista nova, a que havia começado há 3 semanas e que ainda não havia aprendido que certas ligações não se fazem para o 10º andar. Senhor Marcos, tem uma situação no lobby. A Fabíola resolve. Ele respondeu já desligando. Mas a recepcionista ligou de novo. Senhor Marcos, a senhora no lobby disse que conhece o dono do grupo. Silêncio. Como é o nome dela? Raquel. Raquel Santos. Outro silêncio. Mais longo. Eu desço em 2 minutos. Fabíola ainda estava atrás do balcão quando viu Marcos sair do elevador, com uma pressa que ela nunca havia visto em 8 anos de trabalho lado a lado. Ele não usava terno. Estava de camisa social com as mangas levemente dobradas, o que significava que havia saído da reunião de orçamento antes de terminar. E Marcos nunca saía da reunião de orçamento antes de terminar. Ele atravessou o saguão numa linha reta em direção à mulher de vestido azul marinho que estava sentada num dos sofás de veludo verde musgo, de costas eretas, os 2 pedaços de papel sobre o joelho. Fabíola observou. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu o piso de mármore parecer um pouco menos sólido sob seus pés. Marcos parou diante de Raquel. Ela levantou os olhos. Ele não sorriu com a cordialidade treinada de quem atende hóspede. Ele sorriu com o reconhecimento genuíno de quem encontra alguém que não esperava encontrar, ou alguém que esperava encontrar de maneira muito diferente. Raquel. A voz dele era baixa, quase íntima. Dona Cecília me ligou ontem te avisando que você viria. Eu não sabia que era hoje. Fabíola não se moveu.
Mas algo dentro dela começou a desmoronar em câmera lenta, como aquelas demolições controladas onde o prédio afunda em si mesmo, tijolo por tijolo, antes que a poeira se levante. Dona Cecília Drummond, a proprietária do Grupo Drummond, que incluía o Grand Soleil e mais 14 hotéis espalhados pelo país. Dona Cecília, que há 7 anos havia contratado uma diarista chamada Raquel Santos para cuidar da casa dela em São Paulo quando estava doente, sem família por perto, sem forças para cuidar sozinha de si mesma. Dona Cecília, que dizia a todo mundo que aquela mulher havia cuidado dela como uma filha cuida de mãe, que havia ficado além do horário sem cobrar, que havia chamado o médico às 2 da manhã quando a febre não baixava, que havia dormido no sofá da sala durante 5 dias para não deixá-la sozinha. Dona Cecília, que havia dito a Marcos, na última reunião de diretoria, que quando Raquel Santos batesse em qualquer hotel do grupo, ela deveria ser tratada como hóspede pessoal dela. Fabiola sabia de tudo isso. Ela simplesmente não havia olhado o nome na reserva com atenção suficiente. Marcos virou-se lentamente. A música de piano ao fundo continuava, indiferente e perfeita. Fabiola. A voz dele não era raivosa. Era algo pior, decepcionada e fria. Você pode me explicar o que aconteceu aqui? E o saguão do Grand Soleil, aquele saguão que não havia parado quando Raquel foi humilhada, parou agora. O mensageiro de colete dourado não fingia mais organizar as malas. A mulher com o cachorro na bolsa baixou os óculos. O casal jovem parou completamente. Fabiola abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras que saíram foram as piores possíveis. Não pelo conteúdo, mas pela quantidade. Muito pouco. Tarde demais. Eu não reconheci. Não reconheceu o quê? Marcos deu um passo em direção ao balcão. A reserva confirmada? O nome no sistema? Ou a pessoa? O silêncio durou 3 segundos. Pareceu muito mais. Foi Raquel quem falou. Pode deixar, Marcos. A voz dela ainda estava naquela frequência calma que desconcertava. Eu entendo o que aconteceu. Ela se levantou do sofá. Pegou a mala vinho tinto pelo cabo. Olhou para Fabiola com uma expressão que não era de triunfo. E essa ausência de triunfo era o que tornava o momento insuportável para quem observava. Era pena. Raquel olhava para Fabiola com pena. Eu também já fui julgada pela aparência a vida inteira, disse ela. Sei como é achar que dá para saber quem é alguém só de olhar. Fez uma pausa. Não dá? Virou-se para Marcos. Eu gostaria de fazer o check-in agora, se for possível. Estou um pouco cansada da viagem. O que você teria feito no lugar de Raquel? Teria perdoado tão rápido? Ou teria esperado que Fabiola pedisse desculpas na frente de todo mundo? Porque o que aconteceu nas próximas horas, dentro daquele hotel, vai revelar que Raquel Santos guardava um segredo que não tinha nada a ver com Dona Cecília. Um segredo que ela carregava há 7 anos, junto com a caderneta de sonho. Um segredo sobre aquele hotel especificamente. Sobre aquela cidade. Sobre a razão real pela qual ela havia guardado cada centavo por tanto tempo para vir exatamente aqui. E quando Fabiola descobrisse, porque ela ia descobrir, naquela mesma noite, de uma maneira que nenhuma delas poderia prever. O julgamento que ela havia feito na entrada do hotel ia parecer pequeno perto do peso daquilo que viria a seguir. O quarto era o 714. Marcos havia pessoalmente acompanhado Raquel até o elevador, o que nunca acontecia. Gerentes gerais não fazem escolta de check-in, isso é trabalho de concierge. E isso não passou despercebido por ninguém no saguão. Fabiola ficou atrás do balcão assistindo as portas do elevador fecharem sobre a figura de vestido azul marinho e sentiu pela primeira vez em anos que o chão debaixo dos seus pés era feito de algo muito menos permanente do que mármore. O quarto 714 tinha uma janela do chão ao teto com vista para o jardim interno do hotel. Havia uma banheira de imersão separada do banheiro, o que Raquel só percebeu depois de caminhar por engano em direção a um espelho que era na verdade uma porta. Havia flores brancas numa jarra sobre a cômoda, gardênias, Raquel depois descobriria, e o cheiro era exatamente aquele, o cheiro de 12 anos atrás na calçada.
O neroli misturado com algo floral que ela havia guardado no fundo da memória, como quem guarda uma promessa. Ela sentou na beira da cama, não para descansar, para sentir. A colcha era fria e pesada da forma certa, como abraço de adulto. O silêncio do quarto era diferente do silêncio da sua casa em São Paulo. Lá, o silêncio tinha textura de cansaço, de fim de dia, de corpo que precisa de sono para aguentar a manhã. Aqui, o silêncio tinha textura de pausa, de momento que você escolheu para si mesmo. Raquel tirou os sapatos, deitou de costas com os olhos abertos para o teto. E então, finalmente, depois de 7 anos, ela deixou o choro vir. Não era um choro de tristeza. Era o tipo de choro que acontece quando o corpo precisa liberar algo que foi carregado por tempo demais. Como quando você chega em casa depois de uma viagem longa, coloca a mala no chão e de repente os ombros descem 3 centímetros porque você só percebe o quanto estava tenso quando para de estar. Ela chorou por talvez 5 minutos. Depois foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou para si mesma no espelho enorme de moldura dourada. Você chegou, disse ela para o reflexo, em voz alta, para ouvir. 2 andares abaixo, Fabiola Neves estava sentada no escritório de Marcos Vinícius com as mãos no colo e o computador mostrando o histórico da reserva de Raquel Santos na tela. Feita há 6 meses. Suíte Standard, 5 noites. Confirmada. Paga integralmente na data de reserva. O que era raro, a maioria dos hóspedes pagava na chegada ou em parcelas. Raquel havia pago tudo de uma vez, como se quisesse garantir que era real. Como se não confiasse que aquilo pudesse continuar existindo se ela não amarrasse. E na seção de observações da reserva, aquele campo que os funcionários raramente liam porque costumava estar vazio, havia uma nota, curta, feita pelo próprio sistema quando a reserva foi criada, porque ela havia sido solicitada diretamente por Dona Cecília Drummond, por e-mail corporativo. Hóspede especial, tratamento VIP, notificar gerência geral na chegada. Fabiola leu a frase 3 vezes. Marcos estava de pé perto da janela, de costas para ela, olhando para o jardim interno do hotel. Havia um silêncio entre os dois que ela conhecia bem. O silêncio que precede uma conversa difícil que nenhum dos dois quer ter, mas que vai acontecer de qualquer jeito. 8 anos, disse ele sem se virar. 8 anos trabalhando comigo. Marcos, deixa eu terminar. Ele virou. O rosto dele não estava com raiva. Estava com aquela expressão que Fabiola achava mais difícil de suportar. A expressão de quem esperava mais. 8 anos. Você treinou 43 funcionários nesse hotel. Você sabe de cor o protocolo de recebimento de hóspede VIP. Você sabe o que significa uma nota de Dona Cecília num arquivo de reserva. Eu não li. Eu sei que você não leu. Ele se sentou. E eu preciso entender por que você não leu. Porque quando eu olhei a câmera do saguão, Fabiola, o que eu vi foi uma mulher chegar com mala, vestida adequadamente, com uma reserva impressa na mão, e ser barrada antes de chegar ao balcão, antes de qualquer verificação de sistema, antes de qualquer protocolo. O silêncio voltou. Fabiola olhou para as próprias mãos. A resposta estava lá. Ela sabia que estava. E Marcos sabia que ela sabia. E a crueldade gentil daquele momento era exatamente esse reconhecimento compartilhado, que às vezes a gente não precisa dizer a coisa em voz alta, para que ela exista completamente entre 2 pessoas. Eu precisaria que você tirasse 1 semana, disse Marcos por fim. Treinamento, protocolo de diversidade e inclusão. Não como punição, como obrigação. Fabiola abriu a boca para dizer algo, e fechou. Assentiu. E Fabiola. Ele esperou que ela erguesse os olhos. Você vai pedir desculpas a ela pessoalmente, não por e-mail, não por recado. Pessoalmente. Você acha que um pedido de desculpas pessoal é suficiente depois de uma humilhação pública? Pensa nisso enquanto você lê o que aconteceu em seguida. Raquel estava no restaurante do hotel quando o cardápio chegou. Ela havia descido depois de 1 hora no quarto. Banho longo, o primeiro em anos que não tinha pressa, onde ela ficou parada debaixo da água quente apenas porque podia.
Tinha trocado o vestido azul por uma blusa branca e calça preta que havia separado especialmente para o jantar. E havia descido com a bolsa pequena, a de couro falso que todo mundo olhava e ninguém comentava. O restaurante era iluminado com aquela luz âmbar que faz todo mundo parecer mais bonito e mais descansado do que está. As mesas tinham toalhas de linho. Os garçons se moviam com aquela precisão silenciosa que Raquel conhecia muito bem. Do outro lado, do lado de quem serve, ela sentou. Abriu o cardápio. Os preços não tinham ponto de interrogação no seu rosto. Ela havia pesquisado tudo antes de vir. Havia calculado. Havia separado um envelope específico com dinheiro para as refeições, porque não queria chegar aqui e travar. Ela havia se preparado para cada detalhe possível daquela viagem, exceto para o que havia acontecido no saguão. Esse ela não havia conseguido prever, talvez porque parte dela ainda esperava, depois de 42 anos, que as pessoas fossem capazes de te surpreender para cima. O garçom se aproximou. Jovem, 20 e poucos anos, nome Henrique na plaquinha dourada. Boa noite. Posso trazer algo para começar? Água com gás, por favor. Com certeza. Ele fez menção de se afastar e então parou. Olhou para ela com uma expressão que Raquel levou um segundo para identificar porque não estava esperando. A senhora é a Raquel Santos? Ela ergueu os olhos. Sou. O garçom abriu um sorriso pequeno e genuíno. Minha mãe é diarista há 20 anos. Ele disse isso de um jeito direto, sem drama, como quem faz uma declaração de pertencimento. Quando eu soube o que aconteceu no saguão hoje, ele balançou a cabeça, buscando as palavras certas. Fico feliz que a senhora ficou. Raquel ficou olhando para ele por um momento. Como você ficou sabendo? Esses corredores têm ouvido próprio. Ele deu de ombros. A água chega em 2 minutos. Ele foi. E Raquel ficou olhando para o cardápio sem realmente ler os pratos. Esses corredores têm ouvido próprio. Ela conhecia esse tipo de corredor. Havia trabalhado dentro deles por 20 anos. Não de hotel, mas de casa grande, de escritório, de lugar onde as pessoas de colarinho branco esqueciam que as pessoas de avental também tinham ouvidos. Ela sabia o que circulava nesses corredores. Informação, fofoca, às vezes solidariedade discreta. Às vezes um copo d'água a mais num dia quente. Às vezes um olhar de canto que diz, eu vi sem que ninguém precise ouvir. A água chegou. O jantar chegou. E Raquel comeu devagar, com atenção, saboreando cada coisa com a consciência de quem sabe que esse momento específico não vai se repetir exatamente assim, nunca mais. Foi quando ela viu Fabiola entrar no restaurante. A gerente estava sem o blazer estruturado do horário de trabalho. Estava com uma blusa simples, cabelos levemente soltos, e caminhava com a postura ligeiramente diferente de quem perdeu 2 centímetros de certeza. Ela varreu o restaurante com os olhos até encontrar Raquel. E então veio em linha reta sem hesitar, o que custou mais do que parecia porque hesitar teria sido mais fácil. Parou ao lado da mesa. Posso sentar? Raquel olhou para ela. Depois olhou para a cadeira vazia do outro lado. Fez um gesto com a mão. Fabiola sentou. Não chamou o garçom. Não abriu o cardápio. Só juntou as mãos sobre a mesa e ficou 1 segundo em silêncio. O tipo de silêncio de quem está organizando palavras que não saem na ordem que deviam. Eu errei, disse ela por fim. Não tem justificativa. Eu errei. Raquel colocou o garfo sobre o prato. Eu sei que você errou. Eu quero pedir desculpas. Eu ouço. Raquel a olhou. Mas eu preciso que você entenda o que você fez. Não o que você fez comigo especificamente. O que você fez. Ela fez uma pausa. Eu economizei 7 anos para essa viagem. 7 anos, Fabiola. Não é uma quantia que sobrou. Não é um presente. Não é uma promoção de passagem. Foi 7 anos de acordar cedo. De não comprar coisa que eu queria. De dizer não para mim mesma várias vezes para poder dizer sim uma vez. Uma vez. Aqui. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei foi você rasgando esse sim na minha frente. O restaurante em volta delas continuava. As outras mesas, as outras conversas, a luz âmbar sobre tudo. Mas aquela mesa específica estava dentro de uma bolha. Fabiola não desviou os olhos. Eu entendo, disse ela.
E pela primeira vez desde o saguão, a voz dela não tinha o tom gerencial. Tinha uma textura diferente, humana. Você não entende ainda, disse Raquel sem crueldade. Mas talvez você vá entender. Ela pegou o garfo de volta. Obrigada pelo pedido de desculpas. Fabíola ficou sentada por mais um segundo. Depois se levantou. Boa noite, Raquel. Boa noite. Ela foi embora. Raquel terminou o jantar. O garçom Henrique trouxe uma sobremesa que ela não havia pedido. Uma mousse de maracujá com uma flor comestível em cima. E disse com aquele sorriso pequeno de novo, que era a cortesia da casa. Raquel comeu a mousse devagar. E foi só quando ela estava voltando para o quarto, no elevador, olhando o próprio reflexo nas portas espelhadas, que se lembrou do cartão. O cartão que estava na bolsa. O cartão que ela havia pensado em colocar sobre o balcão no saguão e havia decidido não colocar. Porque ela não havia vindo até aqui para provar nada a ninguém. Ela havia vindo para si mesma. Mas o cartão existia. E o que estava escrito nele, o cargo, o nome da empresa, a razão pela qual Dona Cecília a havia chamado de filha que eu não tive, numa entrevista de revista do setor de hospitalidade que ninguém do Grand Soleil havia aparentemente lido. Esse cartão ia mudar a conversa entre ela e Fabíola de uma forma que nenhuma delas estava pronta para ter. Porque Raquel Santos não era apenas diarista de Dona Cecília. Havia sido. Por 3 anos havia sido. Mas há 4 anos, com o dinheiro que Dona Cecília havia insistido em lhe dar como presente, dinheiro que Raquel havia recusado 2 vezes antes de aceitar. Ela havia aberto uma pequena empresa de limpeza corporativa. 6 funcionárias no começo, depois 12, depois 23. E há 8 meses, essa empresa havia sido contratada para prestar serviços em 3 unidades do Grupo Drummond, incluindo o Grand Soleil. O contrato começava na segunda-feira seguinte. Você imaginou que Raquel tinha esse segredo guardado? Quantas vezes a gente subestima alguém e não faz ideia do que está descartando? A porta do quarto 714 se fechou atrás dela. Raquel colocou a bolsa sobre a cômoda, ao lado das gardênias, e olhou pela janela do chão ao teto para o jardim iluminado lá embaixo. Segunda-feira estava a 3 dias de distância, e Fabíola Neves, que havia rasgado uma reserva na entrada do hotel, ia descobrir que a mulher de vestido azul marinho que havia decidido não humilhar de volta, não havia feito isso por fraqueza. Havia feito porque já sabia o que estava vindo. E porque havia aprendido, nos 42 anos de vida, que ninguém jamais olhou fundo o suficiente para ver que dignidade silenciosa dura mais do que qualquer vingança barulhenta. Sábado amanheceu com chuva fina sobre o jardim do Grand Soleil. Raquel acordou antes do alarme. Hábito de 20 anos que nem 5 estrelas conseguiam desfazer. E ficou deitada ouvindo a chuva bater na janela do chão ao teto, com aquela leveza específica de chuva que não tem pressa. A colcha pesada. O silêncio de pausa. As gardênias ainda na jarra, agora com as pétalas levemente mais abertas, como se o hotel inteiro estivesse respirando mais fundo durante a noite. Ela ficou assim por 20 minutos. Sem telefone, sem lista de tarefas, sem o cálculo mental automático de quanto tempo tinha até o próximo compromisso. Só a chuva, só ela, só o quarto. 714. Foi o café da manhã que a trouxe de volta ao mundo. Não pela fome, mas pelo ritual. Ela havia pesquisado o restaurante do Grand Soleil antes de vir. Havia lido avaliações, havia visto fotos do buffet matinal que ocupava uma parede inteira com frutas que ela reconhecia pelo nome, mas raramente comprava porque eram caras demais para o cotidiano. Manga Palmer, pisales, figo fresco, coisas que ela servia nas casas dos outros há anos e comia quando sobrava, quando a patroa oferecia, quando o fim do dia permitia. Hoje ela ia servir a si mesma. O restaurante às 8 da manhã tinha uma luz diferente do jantar. Mais clara, mais honesta. As mesas com toalha de linho branco pareciam mais simples e mais bonitas ao mesmo tempo. Havia 3 outras mesas ocupadas. Um casal de meia-idade lendo jornais separados, com a intimidade de quem já não precisa conversar para estar junto. Uma família com 2 crianças pequenas
que faziam bagunça silenciosa com as frutas do prato. Uma mulher sozinha com um notebook aberto, mas os olhos na janela para o jardim molhado. Raquel montou o prato com calma. Voltou para a mesa. Tomou o café devagar. Foi quando Henrique apareceu. Não com um uniforme de serviço, mas com uma camisa simples, claramente fora do turno. Bom dia. Ele parou à distância respeitosa de quem não quer intrometer. Não estou de plantão hoje, mas passei aqui buscar um documento. Vi a senhora e quis perguntar se está tudo bem. Raquel olhou para ele. Esse rapaz com a mãe diarista que dizia as coisas diretamente sem fazer drama. Tudo bem. Muito bem, na verdade. Ele acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta de um jeito que parecia pessoal. Boa estadia, dona Raquel. Ele foi. E Raquel ficou olhando para o jardim molhado e pensando que a palavra dona na boca dele tinha um peso diferente de quando as patroas a chamavam assim. Lá era protocolo. Aqui era reconhecimento. A diferença cabia numa sílaba e pesava uma vida inteira. Fabiola chegou ao hotel às 9h30 da manhã, mesmo sem estar escalada. Ela não conseguira dormir. Havia ficado acordada até depois da meia-noite, repassando a cena do saguão, como quem aperta um hematoma, sabendo que vai doer, não conseguindo parar. Havia tentado ler. Havia tentado assistir algo. Havia ficado olhando para o teto do apartamento, com a mesma pergunta circulando sem encontrar saída. Por que você não leu o arquivo? A resposta honesta era simples e pesada demais para caber no teto branco do apartamento. Ela não havia lido porque não havia olhado. E não havia olhado porque havia decidido, num segundo, quem aquela mulher era. Havia feito o julgamento antes do procedimento. Havia colocado a conclusão antes da evidência. 12 anos de hotel, 5 estrelas, e ela havia cometido o erro mais básico que existe. Confundiu padrão com pessoas. Chegou ao escritório, abriu o computador e foi direto ao arquivo de Raquel Santos. Desta vez leu tudo. O histórico de reserva. A nota de Dona Cecília. E então, porque era meticulosa quando queria ser, foi ao sistema de contratos e fornecedores e buscou o nome da empresa. RS Serviços Corporativos, Limpeza e Conservação. Contrato assinado há 3 meses. Início na segunda-feira seguinte. 3 unidades do Grupo Drummond, incluindo o Grand Soleil. Fabiola ficou olhando para a tela por um tempo que ela depois não soube quantificar. Então abriu a ficha cadastral da empresa. Sócia proprietária, Raquel Santos. CNPJ ativo. 23 funcionárias registradas. Avaliação de fornecedor. Excelente, aprovada por Dona Cecília pessoalmente. Ela fechou o computador devagar. A mulher que eu barrei na entrada vai começar a trabalhar aqui na segunda-feira. Não como hóspede. Não só como conhecida de Dona Cecília, como fornecedora contratada. Com acesso às 3 unidades. Com um contrato que, se ela fosse calcular o valor anual, correspondia a mais do que o salário de Fabiola multiplicado por 2. O que você faria agora no lugar de Fabiola? Procuraria Raquel de novo ou esperaria segunda-feira chegar? Pensa nisso. Ela a encontrou no jardim. A chuva havia parado por volta das 10 da manhã e o jardim interno do Grand Soleil cheirava a terra molhada e grama fresca. Um cheiro que não combinava com mármore e cristal, mas que existia ali de qualquer jeito, insistente e honesto. Raquel estava sentada num dos bancos de pedra debaixo de uma árvore que Fabiola sabia que se chamava IP Amarelo, porque havia lido a plaquinha dezenas de vezes em 12 anos, mas nunca havia parado de verdade para olhar para ela. Raquel tinha um caderno no colo, não um tablet, um caderno de capa dura com uma caneta presa na lombada, e estava escrevendo com a atenção de quem escreve para si mesmo, não para ninguém ler. Fabiola parou a alguns passos de distância. Raquel. Ela ergueu os olhos. Não pareceu surpresa. Fabiola? Você sabe, disse Fabiola. Não era uma pergunta. Sei o quê? Sobre o contrato, sobre segunda-feira. Raquel fechou o caderno devagar. Apoiou as mãos sobre a capa dura. Olhou para Fabiola com aquela expressão que já havia desconcertado a gerente 2 vezes e que agora, pela terceira, finalmente Fabiola conseguiu nomear. Era paciência.
O tipo de paciência que não é passividade. É a escolha ativa de não se apressar. A paciência de quem aprendeu que o tempo geralmente resolve o que o grito não consegue. Sabia desde antes de fazer a reserva, disse Raquel. Fabíola abriu a boca. Fechou. Você sabia que ia começar a trabalhar aqui e mesmo assim fez a reserva como hóspede? Eu queria experimentar as duas coisas. Raquel fez uma pausa. A vida inteira eu entrei em lugares como funcionária. Queria saber como era entrar como cliente. Ela olhou para o ipê amarelo acima dela, que pingava as últimas gotas da chuva da manhã. Dona Cecília me disse que eu merecia isso, que eram coisas diferentes e que eu deveria viver as duas. O jardim estava quieto. Em algum lugar acima deles, uma janela aberta deixava escapar o som abafado de uma televisão. Fabíola ficou olhando para o banco de pedra ao lado de Raquel. Não se sentou. Ficou de pé com as mãos juntas. E havia naquela postura algo que não era mais a gerente estruturada do Blazer. Era uma mulher de 46 anos, tentando encontrar o lugar certo para colocar uma vergonha que não tinha endereço definido. Quando você chegou ontem, disse ela devagar, e eu fiz o que fiz. Você sabia de tudo isso e não disse nada. Não. Por quê? Raquel olhou para ela. Porque se eu tivesse dito, você teria pedido desculpas pelo contrato. Pelo que eu represento profissionalmente. Pelo que eu poderia custar a você. Ela balançou a cabeça. Eu não queria esse pedido de desculpas. Esse eu não quero. O silêncio que veio depois teve uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores entre elas. Era um silêncio que estava trabalhando, que estava reorganizando alguma coisa. Fabíola sentou no banco, não ao lado de Raquel, uma cadeira de distância, como quem pede licença sem usar palavras. Então o pedido de desculpas de ontem era o único que importava. Raquel a olhou de frente. Você pediu desculpas para a mulher no restaurante, não para a fornecedora, não para a conhecida de Dona Cecília, para a mulher. Esse eu aceitei. Fabíola ficou quieta por um tempo que parecia mais longo do que era. Havia uma coisa que ela queria dizer e que estava travada em algum lugar entre o orgulho e a necessidade genuína de ser honesta. Uma coisa que não havia dito em nenhum dos encontros anteriores porque nenhum deles havia chegado até aqui. Até esse banco de pedra num jardim que cheirava a terra molhada, sem blazer, sem balcão de mármore entre elas. Eu cresci com muito pouco, disse ela por fim. A voz tinha uma textura que Raquel não havia ouvido antes. Crua, sem o verniz gerencial. Interior do Paraná. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu lavava junto desde os 9 anos. Fez uma pausa. Eu passei a vida inteira tentando não parecer de onde eu vim. E quando eu cheguei num lugar como esse, num cargo como esse, acho que eu comecei a proteger o que eu tinha construído de um jeito que foi ficando cruel sem eu perceber. O ipê pingou. Raquel não disse nada imediatamente. Deixou as palavras existirem no jardim por um momento. Eu entendo isso, disse ela depois. Entendo mais do que você imagina. Não justifica. Não justifica, concordou Raquel. Mas explica. E explicar não é a mesma coisa que desculpar. É só entender de onde vem a ferida antes de tratar. Fabíola olhou para ela. Você fala como alguém que já pensou muito sobre isso. 20 anos limpando a casa dos outros te dá muito tempo para pensar. Raquel abriu um sorriso pequeno. O primeiro desde que havia chegado ao hotel. Você aprende a observar as pessoas sem elas saberem. Aprende o que machuca quem. Aprende que a maioria das crueldades não nasce do mal. Nasce do medo. O sol começou a aparecer entre as nuvens, tímido, aquecendo o jardim em gradações lentas. A grama molhada brilhou. Fabíola olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que haviam rasgado o papel na véspera, com uma expressão que Raquel reconheceu, porque já havia visto no espelho em outras circunstâncias. A expressão de quem está se vendo de fora pela primeira vez e não gosta completamente do que encontra, mas não desvia os olhos. Isso era coragem. O tipo silencioso. Segunda-feira, disse Fabíola. Quando sua equipe chegar, eu quero recebê-los pessoalmente, mostrar o hotel, fazer a integração direito. Você não precisa. Eu preciso. Ela levantou os olhos. Não por obrigação de contrato.
porque é o certo a fazer. Uma pausa. E porque eles merecem ser recebidos como eu deveria ter te recebido ontem. Raquel ficou olhando para ela. Havia uma pergunta que ela ainda não havia feito. Uma pergunta que carregava desde o saguão, desde o papel rasgando devagar, desde o som da porcelana que não quebrou, mas que poderia ter quebrado. A pergunta que ficava embaixo de tudo, como fundação. Por que você veio trabalhar num hotel? Disse Raquel. Se você passou a vida tentando esquecer que sua mãe lavava roupa para os outros. O jardim esperou a resposta. Fabiola ficou em silêncio por um tempo longo. E quando falou, a voz era diferente de todas as versões anteriores dela que Raquel havia encontrado em menos de 24 horas. Porque eu achei que se eu chegasse do outro lado, o passado ia embora. E foi? Não. Ela olhou para o IP. Ele só ficou mais pesado porque eu parei de olhar para ele. Elas ficaram no jardim por mais 40 minutos. Não resolveram nada de grande. Não fizeram promessas. Não se tornaram amigas num arco rápido demais para ser verdadeiro. Conversaram sobre coisas menores, o IP, o contrato, as 23 funcionárias da RS Serviços, que na segunda-feira iam entrar pela primeira vez no Grand Soleil, as frutas do café da manhã, a diferença entre trabalhar num lugar e pertencer a ele. E quando Raquel voltou para o quarto 714 com o caderno debaixo do braço e o sol de sábado aquecendo as costas, ela abriu a janela do chão ao teto e ficou olhando para o jardim lá embaixo. Fabiola ainda estava no banco de pedra, de costas para o hotel, olhando para o IP. Raquel ficou olhando para ela por um momento. Então abriu o caderno na página onde havia parado antes de ser interrompida. No topo da página, ela havia escrito uma coisa. Simples, com a caneta azul, a mesma letra um pouco torta de quem aprendeu a escrever tarde. Cheguei. Ela olhou para as duas palavras. Depois, olhou para o jardim. Depois escreveu embaixo, devagar. E vai ser diferente do que eu imaginei. Melhor em algumas coisas. Mais complicado em outras. Mas real. Completamente real. Segunda-feira ainda estava a 2 dias de distância. E naqueles 2 dias, antes que a RS Serviços chegasse com suas 23 funcionárias e seus materiais e sua primeira reunião de integração com Fabiola Neves, algo ia acontecer no Grand Soleil, que nem Raquel nem Fabiola haviam colocado nos seus cálculos. Algo que envolvia Dona Cecília. E uma ligação que ela ia fazer no domingo à noite. E uma decisão que mudaria não apenas o contrato, mas a estrutura inteira do hotel. E Fabiola, que havia passado 12 anos construindo sua posição tijolo por tijolo, ia se ver diante de uma escolha que nenhum treinamento de diversidade e de inclusão havia previsto. Porque Dona Cecília Drummond, 81 anos, dona de 15 hotéis e de uma frase famosa no setor de hospitalidade: o melhor indicador de um hotel não é a estrela, é quem você trata igual quando ninguém está olhando. Havia decidido que estava na hora de aposentar. E havia decidido, com a tranquilidade de quem já pensou nisso por muito tempo, a quem ela queria passar o bastão. O que você acha que Dona Cecília vai decidir? Quem você acha que merece conduzir o legado dela? Comenta aqui embaixo antes de continuar. O telefone tocou às 22h15 do domingo. Raquel estava na banheira de imersão. A terceira vez em 3 dias. Porque havia decidido que se tinha banheira de imersão no quarto, ela ia usar a banheira de imersão, sem culpa, sem o cálculo automático de quanto tempo estava gastando. Quando o celular vibrou na beirada, ela olhou para a tela com a preguiça de quem não quer sair do quagmire quente e viu o nome: Dona Cecília. Saiu da banheira, enrolou a toalha, atendeu. Minha filha. A voz de Cecília Drummond tinha 81 anos e soava como madeira boa, densa, aquecida, com a autoridade natural de quem nunca precisou gritar para ser ouvida. Você chegou bem? Cheguei, Dona Cecília. Obrigada pela nota no sistema. Foi importante. Houve uma pausa curta do outro lado. Depois um som que era quase um riso. Não o riso inteiro, mas a respiração que vem antes. Ouvi que teve uma situação na chegada. Raquel ficou quieta um segundo. O Marcos te ligou. O Marcos me liga sobre tudo o que importa. Pausa. Como você está? Bem. Estou bem de verdade, não estou dizendo por dizer. Eu sei a diferença.
E Cecília sabia mesmo. 23 anos de leitura de pessoas num setor onde todo mundo mente por cortesia tinham dado a ela um detector interno que raramente falhava. Raquel, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Não era para ser agora, era para ser na sua volta. Mas eu não consigo esperar mais. Raquel sentou na beirada da cama com a toalha nos ombros e os pés descalços no tapete macio. Pode falar. Cecília Drummond havia construído o grupo Drummond sozinha. Não era figura de linguagem, era literal. Havia começado com uma pensão de 8 quartos em Belo Horizonte, aos 27 anos, com um empréstimo que ela pagou em 48 meses, sem atrasar uma parcela sequer, porque aprendera cedo que a única moeda que não desvalorizava era a reputação. A pensão virou hotel. O hotel virou grupo. O grupo virou 15 unidades espalhadas por 8 estados, com faturamento que ela se recusava a discutir em entrevistas, mas que todo mundo do setor sabia ser considerável. Ela havia se casado 2 vezes e ficado viúva 2 vezes. Não tinha filhos biológicos. Tinha, como ela mesma dizia em raras ocasiões de confidência, pessoas que importam. E entre essas pessoas, desde aquela febre de 3 dias a 7 anos, quando Raquel havia dormido no sofá da sala e chamado o médico às 2 da manhã, Raquel Santos ocupava um lugar que Cecília nunca havia nomeado oficialmente, mas que todo mundo ao redor da velha havia percebido. Eu vou me aposentar, disse Cecília. Sem preâmbulo, do jeito direto que era dela. Raquel não disse nada. Não hoje, não amanhã, mas o processo começa agora. Eu contratei uma consultoria para avaliar a estrutura do grupo, mas a decisão sobre sucessão, essa eu não vou deixar para consultoria nenhuma. Dona Cecília, deixas eu terminar, minha filha. A voz ficou mais quieta, mais pesada, do jeito que fica quando alguém diz uma coisa que pensou por muito tempo e finalmente decidiu dizer em voz alta. Eu passei 2 anos pensando em quem eu quero que cuide disso depois de mim. Não só administrar. Qualquer executivo administra. Eu quero alguém que entenda o que é esse negócio de verdade, de dentro para fora e de baixo para cima. Pausa. Você conhece esse negócio de baixo para cima, Raquel? O quarto 714 estava em silêncio absoluto. A janela do chão ao teto mostrava o jardim iluminado lá embaixo, o ipê amarelo com as folhas ainda molhadas da chuva do sábado, brilhando sob as luzes externas. O que você está me dizendo exatamente? Disse Raquel. Não era uma pergunta. Era ela precisando ouvir as palavras completas antes de deixar entrar. Estou dizendo que eu quero que você entre na diretoria do Grupo Drummond. Não como prestadora de serviços, como diretora de operações. Uma pausa. Com participação societária. Você esperava isso? Porque Raquel também não esperava. E o que ela vai responder nos próximos minutos vai revelar algo sobre ela que a história inteira estava construindo sem você perceber. O silêncio durou tempo suficiente para que Cecília dissesse: Raquel, você está aí? Estou. A voz saiu mais baixa do que o normal. Dona Cecília, eu tenho 23 funcionárias. Eu tenho uma empresa pequena que eu construí do zero e que eu sei o que você tem. A voz de Cecília tinha paciência e firmeza na mesma medida. E eu não estou pedindo para você abandonar o que construiu. Estou pedindo para você crescer. Tem diferença. Uma diferença enorme? Sim. Pausa. Mas você consegue ver ela? Raquel ficou olhando para o jardim, para o ipê, para a luz que batia nas folhas molhadas de um jeito que fazia cada uma parecer individual, cada uma com sua própria geometria, seu próprio ângulo de brilho. Ela pensou nas 23 mulheres da RS Serviços. Pensou na caderneta com a palavra sonho escrita na capa com caneta azul. Pensou no saguão do dia anterior e no papel rasgando devagar e no som que havia feito no silêncio do lobby. Pensou no banco de pedra do jardim e em Fabiola dizendo ele só ficou mais pesado porque eu parei de olhar para ele. Pensou em si mesma aos 22 anos, dentro do primeiro apartamento que havia limpado sozinha, olhando para a janela do apartamento de cima e pensando que havia tipos de vida que existiam em andares, que ela nunca ia alcançar. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela por fim. Você tem até quinta-feira.
Cecília disse isso com o tom de quem sabe que a resposta já está formada e só precisa de espaço para sair. Dorme bem, minha filha. A senhora também. A ligação terminou. Raquel ficou sentada na beirada da cama por um longo tempo, o celular na mão, a toalha esfriando nos ombros. Depois fez uma coisa que ela não havia feito em 7 anos de caderneta e planejamento, e não dito a si mesma dezenas de vezes. Abriu o caderno, virou para uma página em branco e escreveu no topo, em letras maiores do que o costume: "Se eu disser sim, o que muda?" E passou a próxima hora escrevendo a resposta. Segunda-feira chegou com sol limpo e ar fresco depois da chuva do fim de semana. A equipe da RS Serviços chegou às 7h30 da manhã. 2 vans, 23 mulheres, uniformes azuis com o logo bordado no peito, os equipamentos organizados nas caixas de plástico numeradas que Raquel havia padronizado 2 anos antes, porque havia aprendido que organização visível transmitia profissionalismo antes de qualquer palavra. Raquel estava na entrada às 7h20, não de uniforme azul, de roupa de trabalho própria, calça preta, blusa cinza, tênis fechado. Ela havia deixado de usar uniforme quando abriu a empresa e nunca havia voltado, não por vergonha, mas porque queria que sua equipe a visse como referência de trajetória, não como par de função. O que ela não esperava era encontrar Fabiola Neves também na entrada, sem blazer estruturado, com uma camisa social simples e o cabelo preso, e uma expressão que combinava a determinação com o nervosismo de quem sabe que está sendo avaliada, mas decidiu aparecer de qualquer jeito. Elas se olharam. "Bom dia", disse Fabiola. "Bom dia? Eu disse que ia receber a equipe." Ela fez uma pausa. "Estou aqui." As vans pararam. As portas abriram. As 23 mulheres desceram com as caixas numeradas e os uniformes azuis, e os rostos que tinham a expressão específica de quem está entrando num lugar maior do que o que frequentam normalmente e está tentando não parecer intimidada. Raquel conhecia aquela expressão de dentro. Havia feito aquela expressão dezenas de vezes. A mandíbula levemente mais rígida, os ombros 1 centímetro mais altos, os olhos que varrem o espaço rápido demais, catalogando tudo. Ela virou para a sua equipe. "Bom dia, pessoal. Bem-vindas ao Grand Soleil." Depois, porque conhecia suas funcionárias e sabia o peso do momento. "Vocês pertencem aqui? Lembrem disso enquanto trabalharem aqui." Fabiola, que estava a 2 passos de distância, ouviu e não disse nada. Mas Raquel viu, porque havia aprendido a ver coisas que as pessoas não dizem, que algo passou pelo rosto dela. Não culpa, algo anterior à culpa, o reconhecimento de uma verdade que ela havia ignorado por tempo demais. A integração durou 2 horas. Fabiola conduziu. Mostrou cada andar, cada área de serviço, cada detalhe tapeatatiele de protocolo com uma atenção que não era a atenção gerencial de sempre. Era a atenção de quem está tentando fazer uma coisa direito porque entendeu, finalmente, o que significa não fazer. Ela chamou cada funcionária pelo nome, o que surpreendeu a todas porque os crachás estavam virados para dentro das caixas e ela havia estudado a lista antes de chegar. Respondeu perguntas sem o tom de quem está acima de responder. Mostrou a sala de descanso dos funcionários, que tinha café, tinha geladeira, tinha micro-ondas e tinha uma janela com vista para o jardim, com o cuidado de quem quer que as pessoas saibam que esse espaço é para elas de verdade, não só no papel. No final, quando a equipe foi para a primeira área de trabalho acompanhada pelo supervisor de manutenção, Fabiola e Raquel ficaram sozinhas no corredor do subsolo. "Você estudou os nomes", disse Raquel. "Eu precisava começar em algum lugar." Raquel olhou para ela por um momento. "Você está fazendo isso por medo do contrato ou porque quer fazer?" A pergunta ficou no corredor como as perguntas difíceis ficam, sem lugar específico para pousar, ocupando todo o espaço disponível. Fabiola respondeu sem hesitar, e isso importava mais do que o conteúdo da resposta. No começo, pelo medo. Ela sustentou o olhar. Mas quando eu vi a expressão das suas funcionárias descendo da van, foi deixando de ser sobre medo. Acho que foi virando sobre quem eu quero ser quando ninguém está me avaliando.
Você acredita que as pessoas conseguem mudar de verdade? Ou acha que Fabiola ainda vai voltar a ser quem era quando a pressão passar? Esse debate nos comentários eu quero muito ver. Raquel passou a manhã no hotel, acompanhando o início das operações. Na hora do almoço, subiu ao quarto 714 pela última vez. Era o último dia de hospedagem. O check-out era na manhã seguinte. Sentou na beirada da cama. Abriu o caderno na página de domingo à noite. Se eu disser sim, o que muda? E embaixo, a lista que ela havia escrito por 1 hora. As 23 mulheres podem se tornar mais de 100. Posso criar um protocolo de contratação que prioriza mulheres em situação similar à minha. Posso estar nas reuniões onde as decisões são tomadas, não só nos corredores onde as consequências chegam. Posso ter medo de não ser suficiente. Posso falhar. Posso ser a primeira de muitas ou a única que tentou. Ela leu a lista. Depois escreveu embaixo, com a letra um pouco menor, como se estivesse dizendo para si mesma em voz baixa: Mas Raquel, você já foi a única que tentou antes. Lembra? Fechou o caderno, pegou o celular, discou. Dona Cecília. A voz saiu firme, mais firme do que ela esperava. Eu aceito. Do outro lado, o silêncio durou exatamente 1 segundo. Depois veio aquele som. Não o riso inteiro, mas a respiração que vem antes. E então a voz de madeira boa de 81 anos disse, com uma simplicidade que cabia no mundo inteiro: Eu sabia, minha filha. Eu sabia. Na manhã de terça-feira, Raquel fez o check-out. A recepcionista, não a Fabiola, uma jovem de 20 e poucos anos com o cabelo preso e a postura de quem ainda está aprendendo, processou a saída com cortesia profissional. Devolveu o cartão. Desejou boa viagem. Raquel pegou a mala vinho tinto pelo cabo. As rodinhas fizeram o barulho elegante no mármore do saguão. Ela parou na saída. Virou-se uma última vez para olhar o lobby. As flores, a luz âmbar, a música de piano ao fundo, o cheiro de neroli e gardênia que ela havia guardado na memória por 12 anos e que agora havia guardado de novo, mas de dentro, não da calçada. Fabiola estava no balcão. Viu Raquel. Acenou com um gesto pequeno, discreto. Raquel acenou de volta. Depois saiu pela porta giratória para o sol da manhã de terça-feira. Na calçada, o mesmo ponto de ônibus de 12 anos atrás. A mesma avenida. Outros carros, outras pessoas, outra versão do mundo, mas o mesmo ponto. O mesmo mármore visível pela porta de vidro. O mesmo cheiro que escapava quando alguém entrava ou saía. Desta vez ela não ficou parada na calçada olhando para dentro. Ela tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para a coordenadora da RS Serviços. Segunda que vem começo as reuniões de expansão. Precisamos falar sobre novos contratos e sobre abrir mais vagas. Prepara o material. Guardou o celular. Chamou o aplicativo de transporte. Enquanto esperava, colocou a mão na bolsa de couro falso. A mesma bolsa a que todo mundo olhava e ninguém comentava, e sentiu a caderneta com a capa escrita a caneta azul. Sonho. Ela pensou em tirar a caderneta e riscar a palavra. Trocar por outra. Mas não tirou, porque algumas palavras não precisam ser riscadas quando viram realidade. Precisam ficar onde estão, como prova, como régua. Como lembrete de que havia um tempo em que aquilo era só uma palavra numa caderneta dentro de uma bolsa de couro falso, e que entre aquele tempo e este havia 7 anos, e 23 mulheres, e um quarto de hotel, e uma banheira de imersão, e um jardim com IP amarelo, e uma conversa num banco de pedra e um telefonema às 10 da noite, e uma lista escrita à mão, e uma voz dizendo: Eu aceito com mais firmeza do que ela esperava de si mesma. O carro chegou. Raquel Santos, 42 anos, futura diretora de operações do Grupo Drummond, colocou a mala vinho tinto no porta-malas e entrou no banco de trás. O motorista conferiu o destino. Aeroporto? Aeroporto, ela confirmou. E enquanto o carro se afastava pela avenida, ela olhou pela janela para o Grand Soleil, ficando para trás, as portas giratórias, o mármore, as flores, e sentiu uma coisa que ela conhecia bem, mas que raramente aparecia assim, limpa e inteira,
sem mistura de cansaço ou ansiedade. Satisfação. A satisfação específica de quem chegou onde disse que ia chegar. De quem não desistiu quando o papel foi rasgado. De quem aprendeu que dignidade silenciosa não é fraqueza, é a estratégia mais longa e mais eficaz que existe. O hotel desapareceu pela janela traseira. Na frente, a cidade inteira.